Meus amigos, meus irmãos, muito bom dia a todos. Vamos pedir a Deus, que encha nossos lares de paz, de tranquilidade e de muita esperança em novos dias. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal para participar conosco de nossas reflexões todos os sábados. Gente, estamos a poucos dias de comemorar o nascimento de Jesus. Então, o nosso estudo hoje é muito especial, não é? Nós vamos falar sobre a mensagem moral de Jesus, que na fala dos espíritos superiores é a nova era para toda a humanidade. Então, nosso estudo vai se basear no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código ético, moral, e que traz como conteúdo justamente as mensagens renovadoras de Jesus. Então eu trouxe do capítulo 1 um texto belíssimo chamado A Nova Era da Humanidade. Eu vou começar a ler aqui e nós vamos então fazer a nossa reflexão da manhã. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Então veja, os mandamentos que foram trazidos por Moisés na fala dos Espíritos já trazem o germe, da mais pura moral cristã. Mas perceba que nessa época ainda se vivia muito olho por olho, dente por dente, porque a humanidade desse momento não tinha o desenvolvimento espiritual necessário. Já dominavam algumas ciências, as artes, mas eles não poderiam, na fala dos espíritos, vivenciar uma religião puramente espiritual. Tinha que ser algo mais marcante, algo mais material que pudesse justamente tirar dessa humanidade da época a venda dos olhos para que eles reconhecessem acima de si um Deus único, verdadeiramente justo e bom. Então a lei era muito dura naquela época, de apedrejamento, de tudo isso, porque os homens ainda não tinham o desenvolvimento espiritual suficiente. É nesse cenário que vai chegar Jesus, trazendo para a humanidade uma mensagem profundamente espiritualizada, uma mensagem verdadeiramente, renovadora, não é? Os Espíritos dizem assim: a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E eles dizem aqui, não teria sido a mensagem compreendida, essa adoração a Deus, sem os holocaustos ou sacrifícios daquela época. Muito menos eles compreendiam, por exemplo, como é que é perdoar um inimigo, não é? Então, volto a dizer, os homens daquela época ainda estavam profundamente endurecidos no campo de vista moral. Então a mensagem diz assim: o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre. E o Espiritismo traz uma alavanca de que Deus se serve
para elevar a humanidade. Então veja, gente, o que dizem aqui os Espíritos no Evangelho. Primeiramente, que a grande renovação de Jesus é aproximar os homens e torná-los irmãos. Gente, isso é profundamente importante que a gente compreenda, porque mais de 2000 anos se passaram e nós ainda não compreendemos que somos realmente irmãos. Não é que devemos estar muito próximos, que os irmãos não se fazem normalmente e apenas dentro de um lar, dentro da parede que nos cerca. Nós já estudamos aqui sobre a família humana e a família espiritual. Os Espíritos disseram naquele momento que as famílias materiais puramente, muitas vezes até se dissolvem no correr da própria existência. É da família espiritual que Jesus está falando. Então a sua mensagem renovadora tem esse profundo propósito de estabelecer a lei de amor entre os homens, aproximá-lo e torná-los verdadeiramente irmãos. Aqui ainda diz outras questões muito importantes. Criar entre os homens uma solidariedade comum. Como traduzimos isso, gente? É todo mundo pensar no bem de todos. É pensarmos sempre no bem comum, não é? Porque enquanto orgulho e egoísmo não forem banidos da face do planeta e do coração dos homens, essa solidariedade que todo mundo almeja não se instalará ainda. É preciso sim que a gente possa banir dos corações humanos, e aí todos nós nos incluímos, do egoísmo e do orgulho. Diz ainda a espiritualidade aqui, uma moral, enfim, que deve transformar a Terra, fazê-la morada de espíritos superiores ao que existe hoje. A Terra, com certeza, gente, já vem passando por uma transição e deixando o mundo de provas e expiações, virará um mundo de regeneração, onde o bem já prevalecerá. Essa é a promessa de Jesus, porque os mundos também evoluem. E eles dizem que isso aqui é o progresso, não é? Que a natureza está sujeita e que se cumpre. Gente, progresso é lei de Deus e contra o progresso ninguém se opõe. Você pode até não aceitá-lo, mas o progresso vai arrastar a humanidade inteira porque é uma lei de Deus e o progresso ninguém entrava. Ah, Robson, mas eu estou desesperançado, eu acho que essa humanidade não vai melhorar nunca. Gente, isso é um engano. A humanidade sim já vem progredindo. As barbaridades que se faziam no passado, hoje já existem códigos éticos, morais, que não as propagam nem deixam que as barbaridades acontecessem, embora sim, hoje ainda sendo um plano de provas e expiações, ainda temos muitas dificuldades morais a vencer, ainda temos muitas viciações, mas a Terra, como diz a espiritualidade, já passa pela nova era, porque foi trazida por Jesus, que nos prometeu que mais adiante estaremos num plano muito mais harmonioso, muito mais feliz, onde nos sentiremos verdadeiramente irmãos uns dos outros. Vejam aqui a fala, eu trouxe também uma fala muito importante, que é de Frei Beto, não é? Que é um frade dominicano, e Frei Beto é profundamente engajado nas causas sociais, foi preso na ditadura, porque ele tratava justamente dessas forças opressoras. E Frei Beto é teólogo, é escritor também, tem mais de 60 livros. E Frei Beto disse uma palavra muito importante, ele disse assim: Jesus, gente, foi preso, foi torturado e julgado por 2 poderes políticos, o romano e o judaico, e terminou morto numa cruz, que era a prática daquela época. E por que Jesus, gente, foi tão perseguido por esses poderes políticos? Justamente, como diz Frei Beto, no reino de César, ele anunciou um outro reino possível. Veja a fala de Frei Beto. Dentro do reino de César,
Jesus com a sua fala mansa, tranquila, espírito de luz que já era desde aquela época, ele anunciava no meio desse reino, dos grandes poderes de Roma, ele anunciava o quê? Um reino diferente, o reino de Deus, que não é no céu, gente, como diz Frei Beto, é aqui mesmo, é um projeto que ele anunciava civilizatório lá na frente para toda a humanidade. Então perceba que está coadunando com a fala dos Espíritos aqui no Evangelho, de que a mensagem de amor de Jesus era verdadeiramente uma nova era para a humanidade, como diz aqui também, corroborando com esse entendimento, Frei Beto, quando diz que o anúncio de Jesus pelo reino de Deus, que não era o reino amoedado de César, seria realmente um projeto civilizatório para todos nós mais adiante, onde a terra seria mais harmoniosa, na fala de Frei Beto, mais feliz e que todos sejam irmãos, mesmo diferentes, com as mesmas oportunidades. Olha aí a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, a nova era. É o que eles disseram ali. Jesus trazendo uma mensagem para aproximar os homens e verdadeiramente torná-los irmãos. Frei Beto dizendo a mesma coisa, mais recentemente, gente. 2000 anos se passaram e é preciso que essas vozes se levantem para nos dizer isso, de que esse projeto do Cristo está em curso, essa nova era da humanidade está acontecendo, mas nos dizem os Espíritos também, a revolução que se prepara é mais moral do que material. Então as pessoas creem, não é, de que essa reformulação terrena será muito material, com muitos cataclismos, as coisas vão acontecendo sim, mas a verdadeira revolução que será capaz de harmonizar a humanidade é uma revolução, gente, moral. Lembre-se que naquela época, quando as pessoas esperavam a vinda de um Messias que fosse belicoso, que viesse enfrentar as forças da época, chegou Jesus com sua mansuetude, com seu evangelho de amor, trazendo um novo momento para a humanidade. O perdão incondicional, o verdadeiro amor até pelos inimigos. E Jesus então vinha revolucionar verdadeiramente, querendo estabelecer o reino de Deus no coração de toda a humanidade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, existe uma mensagem que diz: amar ao próximo como a si mesmo, a lei de amor. Veja o que diz esse texto resumidamente aqui. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue todas as misérias sociais. Gente, é isso que Frei Beto falava, é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo vem falando, é isso que todas as mentes iluminadas vêm trazendo para nós. Quando a lei de amor se estabelecer no plano terreno, haverá uma substituição da personalidade, não é? Pela fusão dos seres, na fala dos espíritos superiores, é quando todos nós nos reconheceremos verdadeiramente irmãos. Então, eu trouxe essa reflexão, gente, que é a mais pura moral de Jesus. Na fala dos Espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, nosso modelo e guia. É o Cristo,
o grande farol para a humanidade. É a sua mensagem, que é calcada nos seus próprios exemplos, que nos alimenta até a data de hoje. Então, daqui a poucos dias, nós vamos estar comemorando a vinda ao plano terreno desse foco de luz que é o Cristo. Então, não poderíamos, gente, deixar de fazer essa reflexão que justamente, Natal se aproximando, é essa reflexão que precisa estar mexendo em nossos corações, mexendo em nossas mentes, para que cada um faça a sua parte na renovação desse plano que Deus nos concede como oportunidade de recomeço e de fazer melhor. Então, gente, espero em Deus que essa mensagem chegue até os nossos corações, que ela nos motive verdadeiramente a sermos irmãos, a sermos melhores, a nos tratarmos de uma forma diferente do que fazemos até hoje, para que a face da humanidade realmente se modifique. Se cada um fizer a sua parte, mais adiante, sim, como prometido pelo Cristo, a terra estará completamente transformada. Nada de miséria social, nada de agressividade, nada disso vai perdurar na terra renovada. E justamente os espíritos que forem evoluindo, que forem acompanhando essa verdadeira revolução moral, serão os novos habitantes dessa terra, já com outra face, já com mais harmonia, com mais entendimento, e onde diz, todos pensando no bem comum. Então, que Deus nos abençoe, que encha os vossos lares nesse Natal de muita luz, gente, de muita saúde, de muita harmonia, de muito entendimento, mas principalmente de muita renovação espiritual. Paz e luz a todos, e no próximo sábado estaremos aqui juntos novamente.